Ludwig von Mises. As 6 lições. Introdução. Imagine um mundo onde o progresso depende da liberdade. Onde a riqueza de uma nação não nasce da exploração, mas da cooperação voluntária entre indivíduos livres. Agora, pense no que acontece quando essa liberdade é substituída pelo controle, pela coerção, pela força do Estado. É sobre isso que trata as 6 lições, um dos textos mais acessíveis e poderosos de Mises, um economista que enfrentou o totalitarismo com ideias, e não com armas. Neste livro, você será conduzido por reflexões claras e diretas sobre temas que moldam a vida de todos nós: capitalismo, socialismo, intervenção estatal, inflação, investimento estrangeiro e política. Mas esta não é apenas uma aula de economia. É um chamado à responsabilidade individual. A proposta de Mises é simples e radical ao mesmo tempo. Só há progresso quando as pessoas são livres para pensar, produzir, trocar e escolher seus próprios caminhos. Aplicação prática. Ao entender os princípios aqui apresentados, você ganha ferramentas para tomar decisões melhores sobre sua vida financeira, seu papel na sociedade e até seu voto. Saber o que é inflação de verdade pode te proteger de políticas que corroem seu poder de compra. Entender o papel do capital estrangeiro pode abrir seus olhos para oportunidades ou armadilhas no mercado. E conhecer os limites do Estado é essencial para quem quer liberdade financeira e pessoal. Portanto, prepare-se para ouvir mais do que uma explicação sobre sistemas econômicos. Prepare-se para uma defesa vigorosa da liberdade humana. Porque, como Mises nos lembra, sem liberdade econômica, não existe liberdade política. Primeira lição: o capitalismo. Você já parou para pensar no que realmente significa capitalismo? Esqueça o que dizem por aí sobre ricos ficando mais ricos ou exploração do trabalhador. Mises, um dos maiores economistas do século XX, te convida a enxergar o capitalismo de uma forma muito mais real e libertadora. Nesta primeira lição, Mises começa com um choque de realidade. O rei do chocolate, o rei do aço, esses reis modernos não mandam em ninguém. Diferente dos nobres da Idade Média, eles só continuam no topo enquanto servirem bem seus clientes. Isso mesmo, no capitalismo, quem manda é o consumidor. Mises mostra que antes do capitalismo, quem nascia pobre morria pobre. A sociedade era estática. Foi com a Revolução Capitalista, nascida da miséria e da exclusão, que surgiram os pequenos empreendedores, os primeiros industriais, dispostos a produzir para todos, e não só para os ricos. Nascia aí a produção em massa. O sistema que permite hoje que trabalhadores comprem os produtos que eles mesmos ajudam a fabricar. Aplicação prática. Pare de imaginar que grandes empresas são monstros incontroláveis. Na prática, elas vivem ou morrem conforme o gosto do público. Quando você escolhe onde gastar seu dinheiro, você está votando no mercado. É um poder real, cotidiano e silencioso. Você quer mudar o mundo? Comece por onde consome. Mises também desconstrói mitos, como o de que a Revolução Industrial foi um desastre humano. Ele prova que, na verdade, o capitalismo salvou milhões de vidas que antes estariam condenadas à fome. E mais, salários mais altos, melhores condições de vida, mobilidade social, tudo isso veio da livre iniciativa, não da caridade estatal. Ponto final? O capitalismo não é perfeito. Mas é o único sistema onde o pobre pode enriquecer, onde o cliente tem o poder e onde a inovação é uma resposta à liberdade, não à opressão. Você pode até discordar, mas pense bem, se você está ouvindo este áudio no smartphone, num fone de ouvido ou no carro a caminho do trabalho, agradeça ao capitalismo por isso. Segunda lição: o socialismo. Você já ouviu dizer que o socialismo é mais justo? Que ele protege os pobres e cria igualdade para todos? Na segunda lição de As 6 Lições, Mises desmonta essas ideias com uma clareza que vai te fazer repensar tudo. Mises começa com uma verdade incômoda: não existe liberdade política sem liberdade econômica. Sabe por quê? Porque quando o governo controla os recursos, controla também o que você faz, onde você vive e o que você pode dizer. Quer um exemplo? A liberdade de imprensa pode estar garantida na Constituição. Mas se o governo é dono de todas as gráficas, jornais e canais de TV, você acha mesmo que a crítica ao poder vai sair no jornal? Claro que não. Aplicação prática. Toda vez que você ouvir a palavra planejamento central, entenda isso: alguém no governo está dizendo que sabe mais sobre a sua vida do que você mesmo. É como se dissessem: você quer abrir uma padaria. Não. O plano do governo quer que você seja motorista em outro estado.
Mises vai mais fundo. Ele mostra que o socialismo não consegue nem fazer contas. Literalmente. Sem preços reais formados no mercado, não dá para saber o que vale a pena produzir ou não. É como tentar jogar um jogo sem saber as regras nem os pontos. E o pior, ideias novas não florescem. Invenções, tecnologias, arte, tudo precisa passar pelo crivo de um burocrata. Van Gogh, por exemplo, teria sido considerado um fracassado pelo governo socialista e mandado para uma fábrica de leite. Ponto prático: o socialismo não te dá segurança. Ele te tira escolhas. Te tira o direito de mudar de profissão, de empreender, de inovar e até de errar. E sim, errar faz parte da liberdade. No fim, Mises nos dá um alerta poderoso. O problema do socialismo não é moral, é funcional. Ele simplesmente não funciona. Terceira lição: o intervencionismo. Você já se perguntou por que tanta coisa no Brasil parece travada? Por que certos produtos somem das prateleiras quando o governo congela preços? Ou por que temos tanta burocracia para abrir uma simples empresa? Na terceira lição, Mises nos apresenta um culpado silencioso, mas poderoso: o intervencionismo. E o que é isso, afinal? Intervencionismo é quando o governo decide ir além do seu papel essencial de proteger a sociedade contra fraudes e violência. Ele começa a se meter na economia, controlando preços, salários, juros, e tentando forçar empresários a agirem de forma diferente da que os consumidores exigem. Mises é direto: toda vez que o governo interfere no mercado, ele enfraquece o poder do consumidor. Em vez de você decidir o que é bom, comprando ou não um produto, é o Estado que assume esse papel, distorcendo os sinais naturais da economia. Aplicação prática: já viu notícia de tabela de preços? Ou de controle de aluguéis? Isso pode parecer bom num primeiro momento, mas geralmente gera escassez. Se o governo diz que o aluguel deve custar X, mas o dono do imóvel não acha esse valor justo, ele simplesmente para de alugar. Resultado? Faltam imóveis. Isso não é teoria. Mises cita casos históricos, como o do imperador romano Diocleciano, que tentou controlar os preços e fracassou. O resultado? Inflação, escassez e punição severa para quem desobedecesse. Ponto final: o intervencionismo se vende como solução, mas na prática só atrapalha. Ele cria problemas que exigem mais intervenção, e o ciclo continua até que a liberdade econômica seja totalmente sufocada. É uma escada rolante para o socialismo e o fim da autonomia do indivíduo. Reflexão prática para você, ouvinte: na próxima vez que ouvir que o governo deveria intervir nisso, pense: será que ele vai realmente resolver, ou vai criar um problema ainda maior? Quarta lição: a inflação. Você sabe o que realmente é inflação? Não é apenas o aumento dos preços. Segundo Mises, a inflação é, acima de tudo, uma escolha política e um veneno silencioso que corrói o poder de compra do seu dinheiro. Mises começa com uma comparação provocativa: se o caviar fosse tão abundante quanto a batata, seu preço cairia. Agora pense: se o governo imprime mais dinheiro como quem imprime papel, o que acontece com o valor dele? Simples. Ele vale menos. E você consegue comprar menos com o mesmo tanto. Aplicação prática: a inflação é basicamente um roubo invisível. Você trabalha, recebe seu salário, mas, no mês seguinte, o supermercado ficou mais caro. Seu salário é o mesmo, mas compra menos. Alguém te tirou algo, sem encostar no seu bolso. E sabe o que é pior? Mises explica que quem recebe o novo dinheiro primeiro, governos, bancos, grandes fornecedores, consegue comprar antes dos preços subirem. Já o trabalhador comum, o pequeno empreendedor, chega por último e paga a conta. Ele mostra que isso não é novidade. A hiperinflação na Alemanha, nos anos 20, fez o povo correr para as lojas logo após receber o salário, porque o dinheiro perdia valor de um dia para o outro. Chegou-se a um ponto em que trabalhadores recebiam 2 vezes por dia, e as esposas os esperavam na porta da fábrica para correr para o mercado. Alerta: a inflação não acontece do nada. É provocada. É o jeito fácil que governos encontram de financiar seus gastos sem subir impostos. Mas esse truque tem prazo de validade. 1 hora, o povo percebe. E quando percebe, o sistema pode entrar em colapso. Reflexão final: você não precisa ser economista para entender isso. Precisa apenas prestar atenção. Se o seu dinheiro compra menos a cada mês, alguém está gastando por você. E o nome disso
é inflação. Quinta lição: investimento externo. Por que alguns países são ricos e outros continuam pobres, mesmo após décadas de ajuda internacional? Segundo Mises, a resposta cabe em uma palavra: capital. E mais especificamente, investimento externo. Nesta quinta lição, Mises desmonta um preconceito comum, o de que aceitar capital estrangeiro é sinal de submissão. Ele mostra que, na verdade, é exatamente o contrário. O capital externo não é caridade, é investimento. E investimento significa progresso, tecnologia, infraestrutura. Significa estradas de ferro, usinas, fábricas, portos, empregos. Sem isso, um país continua preso ao atraso tecnológico, mesmo com toda a boa vontade do mundo. Aplicação prática: Mises alerta que muitos países em desenvolvimento rejeitam o capital externo com base no medo político, medo de expropriação ou por puro nacionalismo mal direcionado. Mas o efeito disso é trágico: menos investimento, menos empregos e mais pobreza. E mesmo que depois tentem mudar de ideia, os investidores já foram embora. Confiança, uma vez quebrada, não volta fácil. Ele também explica que proteger a indústria nacional com tarifas e barreiras não é desenvolvimento, é isolamento. Protecionismo só faz desviar o capital, não cria capital novo. Reflexão prática: quer saber se um país tem futuro? Olhe para duas coisas: acumula capital interno? Atrai capital externo? Sem isso, não há industrialização, não há aumento de salários reais, não há progresso de verdade. E mais, Mises lembra que a maior parte do capital investido nos Estados Unidos vem de trabalhadores comuns. Milhões de pessoas com pequenas poupanças que viraram ações, seguros, investimentos. Ou seja, a chave do desenvolvimento está na liberdade para investir e na confiança no sistema. Sexta lição: política e ideias. Você já percebeu como tudo começa com uma ideia? Na política, na economia, na cultura. Tudo que vivemos hoje é resultado direto de ideias que um dia alguém defendeu e muita gente acreditou. Na última lição do livro, Mises nos convida a refletir sobre isso: o poder das ideias em transformar ou destruir a sociedade. No século XVIII, havia otimismo. Os pensadores da época acreditavam que estávamos entrando numa era de liberdade, prosperidade e progresso. Mas com o tempo as ideias mudaram e com elas vieram as guerras, as revoluções, o intervencionismo, o totalitarismo. Mises explica que não dá para separar economia de política. Não existe uma liberdade política verdadeira se o governo controla a economia. Porque o Estado que comanda sua produção, seus preços e seu dinheiro, também comanda sua voz, seu tempo e sua vontade. Aplicação prática. Hoje vemos partidos que não representam mais ideias, mas interesses de grupos específicos. Os chamados grupos de pressão buscam favores, subsídios, privilégios, às custas do resto da população. Não é mais uma disputa de visões de país, mas uma luta por pedaços do orçamento. Resultado? Um parlamento onde se discute o preço do amendoim, em vez da liberdade. Mas nem tudo está perdido. Mises deixa claro: o que nos trouxe até aqui foram ideias erradas, e o que pode nos tirar disso são ideias melhores. Reflexão final para você, ouvinte: quer mudar o mundo? Comece mudando as ideias que defende. Leia, ouça, questione. Porque, como Mises afirma, ideias e só ideias podem iluminar a escuridão. E ele termina com esperança. Confia na nova geração. Confia que mesmo em meio ao caos, a liberdade sobreviverá, porque sempre haverá quem a defenda. Conclusão. Você chegou até aqui. Ouviu sobre capitalismo, socialismo, intervenção estatal, inflação, investimento externo, e por fim, sobre o poder das ideias. E agora? O que fazer com tudo isso? Mises nos deixa um recado claro: o futuro não está escrito nos decretos de um governo, está moldado nas ideias que cada cidadão carrega e espalha. A grande lição deste livro não é uma fórmula mágica. É um convite à responsabilidade individual. Num mundo onde é fácil culpar os políticos, o sistema ou os outros, Mises nos lembra: é você quem vota, consome, empreende, poupa, educa, estuda, compartilha e transforma. Aplicação prática: questione quando o governo disser que vai resolver tudo imprimindo dinheiro. Reflita antes de apoiar políticas que prometem igualdade à força.
Escolha líderes que entendam a importância da liberdade econômica, porque sem ela, as outras liberdades viram ilusão. E mais importante ainda, leve essas ideias adiante. Compartilhe. Debata. Ensine. Porque o progresso real não vem de cima para baixo. Ele nasce de mentes livres, de trocas voluntárias, de um mercado onde cada um tem o direito de tentar, de errar, de vencer. A luta pela liberdade nunca termina. Porque onde houver um homem que queira mandar na vida dos outros, haverá também um que se levantará para dizer, não. Parabéns por ter chegado até aqui. Agora, a responsabilidade, e a oportunidade, está nas suas mãos.